Olá, que a paz de Deus esteja com todos. Estamos iniciando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje temos como convidada, no nosso programa, Marina Ericeira, que irá tratar do capítulo 34, cujo tema é Guardemos o Cuidado. Seja bem-vindo, Marina, ao nosso programa. Leitura da obra Fonte Viva, psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vamos para o item 34 com o título Guardemos o Cuidado. E esse texto do Emmanuel se inspira numa frase de Paulo, que está em Tito, capítulo 1, versículo 15. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. O homem enxerga sempre por meio da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. E aqui a gente faz uma pausa para falar sobre o colorido das emoções, né? O próprio Emmanuel usa esse termo, né? Nós enxergamos o mundo de fora com as cores que usamos por dentro. E as emoções têm um colorido o mais diverso possível, né? As emoções e os sentimentos são tantos e tão diversos e sentido por cada um de nós em sua subjetividade, em sua perspectiva pessoal e única, porque a forma como aprendemos as emoções diz diretamente das nossas experiências pessoais, né? A forma como aprendemos a reconhecer essas emoções nos comportamentos, nas experiências e nesse aprendizado que se dá na vida, na existência. Então, podemos dizer que é matizes de cores infinitas e que de acordo com esse colorido a gente vai avaliando os acontecimentos ao nosso redor, a gente vai julgando a nossa existência de uma determinada maneira ou de outra. A exemplo disso, quando nós amanhecemos com alguma melancolia ou alguma tristeza, parece que tudo à nossa volta está preto e branco, parece que nada tem o mesmo ânimo, nem o mesmo sabor. E nós começamos a avaliar os acontecimentos como se fossem todos negativos, como se fossem todos ruins. Não nos salta aos olhos ou não nos toca nada positivo, nada bom, nada que é belo. E nós vamos nos contaminando ainda mais por essa emoção, sendo reforçados pelos acontecimentos externos, que é aquilo que nos salta aos olhos quando estamos com as emoções daquela maneira. O contrário também é verdadeiro, né? Quando nós temos emoções positivas, nós acabamos tendo essa perspectiva de mais entusiasmo, de mais motivação, e aí pode até acontecer alguma coisa ruim, mas aquilo nem me abala. E eu começo a ficar mais alegre ou mais satisfeito porque consigo valorizar os acontecimentos positivos, as experiências, e o meu dia vai assim se nutrindo ainda mais por essas emoções, por esses acontecimentos bons, belos e entusiasmadores. E aí o texto continua. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Daí o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda a parte. E aqui um outro ponto que Emmanuel ressalta, que é da condição desse colorido nos fazer não só avaliar situações e acontecimentos, mas também de começarmos a julgar ou avaliar o meu próximo. Então eu começo a avaliar os comportamentos e aí eu começo a olhar só aquelas coisas ruins, só aquelas características ruins em fulano, e aquilo me salta aos olhos com tanta nitidez, né? E eu me aproprio daquelas características negativas e acabo tendo aquela imagem pesada a respeito do meu próximo. E aí é que a minha psicosfera fica ainda mais contaminada por essas sombras. Um outro aspecto que é interessante pensar a respeito desse trecho do texto é que muitas das vezes também nessa perspectiva a gente projeta no outro aquilo que está no nosso íntimo. Então, se eu estou muito irritado, né? Acordei hoje, estou irritadiço, e aí eu chego no meu serviço, tem aquela pessoa, o meu chefe, que também está um pouquinho mal-humorado, eu começo a fazer o quê? Potencializar aquela característica do outro.
Nossa, mas tu vê como fulano é irritado, tá sempre zangado, tá sempre brabo. E aí eu começo a dizer que é a irritação do outro que me causa irritabilidade. Que na verdade não sou eu, é o outro que é irritado, é o outro que é raivoso, é o outro que é agressivo. Isso é um mecanismo de defesa, né, de projeção, porque aí eu projeto no outro, eu falo do outro, eu potencializo no outro e eu esqueço de fazer a minha autoavaliação e de perceber que aquele sentimento também é meu e talvez seja até mais forte em mim ou mais potencializado em mim, e eu tento colocar o outro em foco, né? Colocar o outro em evidência para que o meu passe despercebido e para que ninguém acuse que aquela característica é minha. E assim, junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Então, contaminado por essa psicosfera negativa, eu não acredito mais nem no amor. Eu acho que é tudo, não sei, olha um casal bonito, mas isso aí deve ser... Já estão terminando, né? Eu nem acredito mais nesse negócio aí de amor, não, que eu acho que isso é bobagem. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos que é vaidade. Então, o autocuidado, né? Aquela pessoa que tem um zelo por si, isso reflete autocuidado, autohigiene, reflete que a pessoa tem um zelo consigo mesma, que isso passa essa sensação de harmonia, de autocuidado, de autoestima, de autoamor. No entanto, se eu olho uma pessoa assim e eu tô com aquelas nuvens sombrias no meu pensamento, eu vou julgar que é vaidoso, né? Eu vou julgar que aquilo ali só vive de aparências e eu acabo fazendo essa avaliação negativa do meu próximo. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Ou então, como a gente diz, né? A pessoa está ali naquele cargo público, foi por sorte e nem trabalha. É o que muitas das vezes falamos sobre quem tem cargo público. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões a respeito de apropriações indevidas. Ou seja, se a grama do vizinho é mais bonita e mais verde, a gente pensa que de repente alguma coisa ele fez, alguma contravenção ele fez para ter conseguido aquela grama mais verde e mais bonita. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegamo-lo de imediato à categoria dos intratáveis. Então, um bom amigo, fazendo uma boa causa, né, ajudando uma pessoa, a gente pode pensar, aquele ali, alguma coisa ele quer em troca. Quando a treva se estende na intimidade da nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes nessas circunstâncias jamais são vistas. E aqui vai um apelo, né, para que nós tenhamos cuidado, porque é claro que as emoções, elas refletem muito na nossa visão, na forma como a gente vai enxergar e perceber os acontecimentos e as pessoas. E isso muda constantemente, né? Nossas emoções, elas têm os seus altos e baixos, isso é natural, faz parte da vida. No entanto, se a gente se deixa contaminar e se estende nisso, né? Se essas trevas nos atingem e nós nos retroalimentamos com esse pensamento, com esse julgamento, com essa reflexão maldosa em relação ao nosso próximo, nós vamos ficando cada vez mais contaminados, e isso atinge o nosso pensamento, atinge também as nossas companhias espirituais, né, a nossa vibração, aquilo que atraímos, e isso vai se tornando cada vez mais crônico e cada vez mais sério e mais profundo, porque a nossa existência vai toda se desenhando nessa psicosfera negativa do mal, nessa psicosfera negativa dos sentimentos ruins. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. E aí é que o indivíduo passa a olhar tudo por essa ótica negativa. E até mesmo os acontecimentos bons, as características positivas, os bons exemplos, ele acaba distorcendo e avaliando por uma ótica maldosa. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intrincados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz.
porque sem dúvida cada espírito observa o caminho ou o caminheiro, segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Então, se da mesma forma nós somos visitados por esses sentimentos, pela inveja, pelo ciúme, por suspeitas, por estarmos intrigados com alguma situação e a gente denota aquele olhar negativo, da mesma forma que somos visitados, nós também visitamos. As nossas emoções, aquilo que a gente projeta, aquilo que a gente emana, também se derrama na vida do outro, na vida do meu próximo, no lugar onde eu frequento, no ambiente onde eu frequento. Aquela vibração, aquela energia, ela se projeta, né, no ambiente e isso gera uma psicosfera que pode ser de emoções boas ou de emoções ruins. Da mesma forma que somos visitados, nós visitamos. Então, nesses casos, cabe um alerta de Emmanuel que o mais prudente a se fazer é permanecer em silêncio, é conseguir controlar aquele pensamentozinho que está tentando te conduzir a uma maledicência, que está tentando te conduzir a um julgamento. Então, silencia, né? Percebeu que aquele pensamento está vindo, que está indo para um julgamento, que está sendo maldoso com a atitude de alguém, silencia. Segura esse pensamento, não deixa ele se multiplicar, não deixa ele ser uma constante na sua vida. E além de silenciar, esse texto todo me trouxe à memória uma frase de Jesus que está no Evangelho, que diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. E esse exercício de bondade, de olhar para o nosso próximo com carinho, com indulgência, com bons olhos verdadeiramente, é necessário exercício, é necessário perseverança, é necessário hábito. E nós precisamos nos esforçar no bem. Nós precisamos nos esforçar para ter um olhar amoroso em relação a tudo que nos cerca, em relação aos acontecimentos na nossa vida, no nosso dia a dia, a tudo que tem acontecido no mundo ao nosso redor. Nós precisamos olhar por uma boa perspectiva, nós precisamos acreditar que há um propósito e que esse propósito é para o bem, que esse propósito é para o nosso crescimento, é para a nossa evolução. E quando nos depararmos com erros, com falhas, com tropeços, que nós tenhamos a visão de que aquilo é um momento, aquilo foi um pequeno deslize daquele indivíduo, mas que com certeza, com bom estímulo, né, com essa perspectiva das pessoas em sua volta, olhando para ele com bons olhos e acreditando na sua mudança e no seu crescimento, isso com certeza vai estimular muito mais esse nosso irmão a melhorar, a crescer e a buscar os acertos ao invés dos erros. Então, que nós tenhamos essa inspiração de termos bons olhos para que nós possamos nos iluminar verdadeiramente. Agradecemos a Marina pelos esclarecimentos. Esperamos ter contribuído com a todos aqueles que nos seguem com esta mensagem de alento, de esclarecimento e de esperança. E amanhã teremos no nosso programa a nossa companheira Fátima Verde, que vai nos trazer esclarecimentos do capítulo 35, cujo tema é Entendamos o Bem. Conheça uma casa espírita e estude a doutrina dos espíritos que consola e esclarece. Muita paz a todos.